Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, como sempre só relembrando, né, que todas as análises feitas aqui são apenas conjecturas baseadas em informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, começando, tinha pensado em fazer esse episódio, né, focando um pouco mais no Brasil até ontem, acabou que não foi possível, eu tô fazendo hoje, mas vou acabar também, logo no comecinho, só fazendo alguns comentários sobre coisas de fora, mas vai ser um período mais curto, depois eu vou pro que tá acontecendo no Brasil e algumas ações daqui também. Bom, sobre lá fora, acho que vale primeiro um comentário sobre o que está acontecendo na China. A gente vai ler algumas medidas de estímulos do Xi, algumas orientações até de alguns governos regionais chineses ali, numa tentativa de flexibilização, né, da Covid-19. No caso das medidas que o Xi anunciou, eram medidas mais de estímulo econômico, já que até a economia chinesa já vinha numa recuperação, mas sofreu com o Covid principalmente esse ano, principalmente o segundo trimestre desse ano, e até pelas restrições bem rígidas foram colocadas lá. Mas os casos começaram a aumentar, então a gente está vendo a volta de restrições em diversos locais na China. A gente teve ali algumas indicações em algumas províncias, de alguns governos, no sentido de liberalização, né, com relação às políticas, ou seja, facilitar ali que elas fiquem um pouco mais fáceis, né, e mais fáceis para a locomoção de pessoas, enfim, permitir atividade negocial, digamos assim, voltar, as indústrias poderem voltar a uma carga maior, as pessoas poderem se movimentar, ou seja, acaba também sendo uma forma de estímulo econômico. Mas, enfim, com o aumento de casos e com o inverno lá às portas da China também, me parece bastante improvável que continue assim. E eu tenho até um palpite, na verdade, sobre isso, né, que a China, como qualquer lugar do mundo, né, mas em especial ali, né, eles são bastante dados a datas simbólicas, né, basta ver que, por exemplo, a invasão da Rússia pela Ucrânia, da Ucrânia pela Rússia, enfim, desculpa, a invasão da Ucrânia pela Rússia, eu confundi aqui na hora de dizer. Aconteceu depois do início das Olimpíadas, né, de Beijing, né, na China, das Olimpíadas de Inverno na China. Então, assim, fica nítido, né, que datas são uma simbologia importante, né? Sempre foram para qualquer cultura, mas para os chineses. Então, eu até acho que eles queriam se antecipar essa liberalização ali, ou flexibilização, né, das regras contra a Covid, mas devido ao inverno, a esses problemas, eu acho que vão ter medidas pontuais, mas provavelmente um anúncio mais amplo do governo central, do próprio Xi, ou de alguém ligar ao governo central dando uma medida mais dessa. Eu teria um palpite que ficaria para um momento um pouquinho posterior aí, talvez por volta de fevereiro, mais ou menos, depois do Ano Novo Chinês ali, né, que eu agora não lembro a data exata, mas se eu não estou enganado, é no mês de fevereiro, e também mais ou menos, né, quando vai se começar a dar ali uma mudança de estação na China, que eles vão sair do inverno. Então eu estaria aqui entre fevereiro e março, ele deve ter alguma mudança. A gente vai ter uma recuperação, por exemplo, de Vale nos últimos dias, que exporta muito para a China, mas eu acho que pode ser um voo de galinha no curto prazo. No médio prazo, que a gente vê ação, acho que sim, a China vai voltar a funcionar, enfim, o Brasil está bem posicionado. Como eu comentei aqui, o discurso do Xi ali, apesar da Austrália estar tentando amenizar um pouco a situação com a China, não é um discurso muito amigável à Austrália, né, por todos os problemas que os países têm entre eles nos últimos anos, mas trocou o primeiro-ministro australiano, o Albanese ali, que é o novo ministro do Partido Trabalhista, tentou ali fazer algumas realizações em direção à China, mas não é algo tão simples, né? Só matando esse assunto, uma coisa que parece estar acelerando, né, são as licenças ali, ou o processo, enfim, para o Brasil exportar milho para a China. Isso parece ser algo que vai andar mais. E, bom, inclusive tem aí algumas pessoas do setor, né, dizendo que isso poderia, claro, aí um pouco de cuidado com o nível de otimismo sobre isso, mas que poderia, né, enfim, mais do que fazer dobrar o nível de exportação de milho brasileiro e também aumentar bastante as cotações do milho no mercado nacional. E isso aí tem ganhadores e perdedores, né? Por exemplo, os ganhadores seriam, aqui, claro que os agricultores, mas pensando em empresas que poderiam ser investíveis em bolsa, a CLC Agrícola, a Brasil Agro. E no caso aí, talvez, se é que dá para chamar alguém de perdedores ou algo assim, o aumento do custo do milho é um problema, porque se você pegar a BRF, JBS, principalmente, mesmo a Minerva e a Marfrig em menor escala, mas principalmente empresas aí de frangos e de suínos, né, sofrem muito, de bovinos também, né, mas acho que de frangos e suínos é ainda pior. E isso, claro, tem um problema aí até na produção de carne interna, então isso possivelmente vai ter ser algo de debate em breve do próximo governo em algum momento, se caso as exportações aumentem muito.
e levem o milho no mercado interno para um patamar muito alto. Mas é só um comentário sobre isso. Outras duas coisas de fora mais rápidas. Ontem saiu um comentário que a Arábia Saudita teria dito que poderia pleitear na próxima reunião da OPEP e aumentar a produção em 500 mil barris de petróleo. Isso fez o petróleo cair muito. Isso depois foi desmentido pela própria Arábia Saudita, mas de qualquer forma, a gente tem um momento que, apesar de eu achar que conjunturalmente, né, de forma conjuntural, o preço do petróleo está baixo e vai subir, pode ser que no curto prazo a gente continue tendo quedas no preço do petróleo. A gente tem a China, como eu disse, que provavelmente pode ficar ali em banho-maria, a situação econômica chinesa, até após o ano novo chinês, ou até outra data, sei lá. Pode ser antes também, mas a minha impressão é que provavelmente você vai ter esse cenário até o ano novo chinês, mais ou menos. Você tem os Estados Unidos começando a dar sinais mais claros, né, de... Não dá para dizer se realmente vai ter uma recessão, mas de uma recessão, digamos, perene ali. Mas de uma desaceleração mais claro, que acaba sendo bom para a inflação, mas problemático do ponto de vista econômico, né? Ou seja, aquele... É até o que eu posso chamar de pouso suave, né? Que seria conseguir sair da atual situação de inflação muito alta sem gerar uma recessão. Ninguém sabe se os Estados Unidos não vai conseguir. Ainda que consiga, vai ter uma desaceleração que diminui um pouco o consumo de petróleo. E na Europa, nem precisa dizer, né? Porque a Europa já está com a inflação muito alta e crescimento reduzido e com os problemas com o preço do gás. Então, é ainda mais complexa a situação lá. E cabe mencionar também que hoje saíram novamente matérias que um objetivo que o G7 já tinha ali, que era de colocar limitações, um cap no preço do petróleo russo, ou seja, ninguém pode comprar petróleo russo acima disso. Como eu já comentei aqui, é até meio irônico, já que nenhum desses países, ao menos em teoria, também deixar isso claro, sequer estaria comprando petróleo russo, ou seja, é até curioso, né? Países que não estão comprando petróleo russo estão colocando limite do preço que você pode comprar petróleo russo. Então, é curioso no mínimo. Mas... Seguindo adiante, isso, claro, pode pressionar ainda mais a Rússia, como eu já disse. Na verdade, eu tento, da minha forma, né, comentar que desde o começo da guerra que a Rússia não iria acabar e a Rússia também não sairia, aparentemente pelos dados que a gente tinha, uma grande vencedora disso. Então eu diria que agora a Rússia está mais contra a parede do que nos momentos anteriores. Inclusive, estimativas dão que a Rússia poderia se contrair 3% ano que vem. São claros, né, que ela não vem tendo ganhos muito efetivos nos últimos meses no campo de batalha, mas isso não quer dizer também que a Rússia esteja contra a parede, como dizer que eles têm bomba atômica, não é isso, mas o sentimento vai mudando, né? E nesse momento ele está um pouco mais favorável à Rússia, que pode sim estar negociando alguma coisa nos bastidores de paz ou coisas do gênero, né? Continuando, vale mencionar por último, eu já vou pro Brasil, que hoje saiu a notícia ali que o Irã teria mais uma vez, né, ali continuado a enriquecer urânio numa porcentagem bastante alta, não, salvo engano, falava em 40%. Aqui agora eu estou sem os dados do quanto seria próximo de fazer uma bomba atômica, mas de fato é mais um sinal que o Irã está sim enriquecendo urânio para o seu programa nuclear. Isso sempre é um alerta para o mundo, né? Basta ver aí a situação, por exemplo, da Coreia do Norte, e aí não estou entrando no sentido de bem ou de mal, tá? Mas sempre quando você tem um novo país com bomba atômica, o Paquistão, a Índia, enfim, os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, a Rússia, a China, tô falando todos aqui que tem bomba atômica. Cada país a mais tem uma bomba atômica, claro que talvez no longo prazo seja inevitável que um monte de países tenham. Mas é um país a mais que pode ter em algum momento um governo que decida lançar uma bomba atômica em alguém, e quando isso acontecer sempre vai ser imprevisível, né? E no caso do Irã, ainda tem um adicional muito complexo que realmente a revolta por lá parece estar aumentando. A gente teve uma questão que na verdade é muito mais simbólica, né? Que foram jogadores ali se recusando a cantar o hino e parte da torcida também vaiando o hino que estava lá. Eu digo simbólica porque, claro, reflete o sentimento nacional, mas não necessariamente isso tem um impacto para o regime cair em si, mas parecem, né, pelos relatos que a gente tem também, e eu sempre pontuo isso aqui, relatos de alguns locais, enfim, são meio indiretos, você não tem tantas imagens, às vezes tão confiáveis, então é sempre difícil saber a extensão, mas parece sim que os protestos que se iniciaram com a morte da garota que não usou o véu, uma situação muito triste ali, continuam ganhando força. Então, assim, é muito complicado dizer se vai ter uma mudança de regime no Irã, mas, assim, nos últimos anos teve alguma época próxima disso e agora. A gente teve a Revolução Verde, mas ela se esfacelou mais rápido do que isso, foi chamada desse jeito, né, após uma eleição ali no Irã. A gente teve também a greve dos caminhoneiros, há um pouco tempo atrás também, iranianos, uma greve dos caminhoneiros lá, que também gerou alguns conflitos, mas todos eles não pareciam ter a dimensão que estão ganhando agora. Então isso é uma coisa para ter no radar. A gente também tem o regime iraniano mais acossado, e ele, como eu já disse, né, às vezes uma das formas do regime de desviar um problema desses é criando guerras, que nem surgiu o boto que eles iam tocar a Arábia Saudita, e também, claro, desenvolver uma arma nuclear, né,
uma coisa a mais ali para se usar como ameaça. Obviamente não contra a própria população, mas é uma forma, digamos, tentar garantir um governo que pode estar próximo de queda no poder, né? Então acho que internacionalmente é isso. Agora falar um pouquinho do Brasil. Aconteceu muita coisa aí desde que houve a eleição, né? Muitas ações subiram, caíram, a bolsa ficou uma loucura. Eu acho que a grande discussão que a gente tem hoje é a questão da ancoragem fiscal, como o pessoal chama, que é uma discussão complexa e que a forma, às vezes, que é abordada não deixa tão claro como isso pode, no que isso é importante para o país e no que isso pode não ser tão importante. Acho que o verdadeiro ponto aí é, a gente tem sim hoje um programa de auxílio, né, que teve o nome alterado de Bolsa Família para Auxílio Brasil, agora deve voltar ao seu Bolsa Família. Que o Bolsa Família tinha critérios e também era um programa que, enfim, de tamanho de tamanho menor, né, do que no atual desenho. Mas o desenho anterior, isso pelo menos todos os economistas dizem, parecia ser mais eficiente do ponto de vista de poder ajudar mais gente com menos recursos. E aqui nós estamos falando de dar menos recursos para as pessoas. Mas é você procurar poder ajudar dentro daquele recurso mais gente ainda, certo? Claro, hoje o programa é muito maior, isso também é mais caro, mas também é muito maior, assim, em termos absolutos, que eu acho que está dentro do orçamento brasileiro. A gente teve inflação, teve várias coisas, eu não acho que isso que seja uma grande discussão manter o programa, talvez até com o 105 também dá um reajuste para o salário mínimo. Acho que a grande questão que entra aí é o primeiro, né, o teto de gastos. Principalmente pós-pandemia, e muita gente sempre foi contra isso, mas eu digo assim, o fato é, ele existiu durante um período, colocado até por um economista que chegou a ser cotado para ser ministro, acho que agora vai voltar a chamar da Fazenda no Ministério, né? Para o Ministério da Fazenda, do Lula, que é o Meirelles. Aqui você entrar no mérito, o Meirelles é ruim, o Meirelles é bom, mas ele próprio que ajudou a criar o Instituto, diz que ele já está ultrapassado. Então acho que, obviamente no governo do Bolsonaro teve diversos estouros desse teto. Teve justificativas, a pandemia, tudo, mas também eram programas sociais, como é esse agora mesmo, né? Então, em boa parte desses gastos. Então eu vejo que realmente é uma estrutura que, se é que teve sentido, agora não tem, né? O que não tira o fato que você precisa ter algum nível de dimensionamento de dívida pública. Isso nos trata, eu não quero gastar com social, não é isso, é que se você fizer isso, dependendo da forma que você fizer isso ao menos, e aí você pode sempre discutir forma de se fazer as coisas e até que nível chegar, você acaba tendo um nível de descontrole fiscal que leva ao aumento de inflação, leva ao aumento de juros, e aí, cara, quem perde sempre é o pobre, né? Infelizmente, a inflação, a forma mais dura de você deixar as pessoas pobres, na verdade, é a inflação, porque uma coisa está completamente fora do poder delas, e assim, hoje tem muitas teorias, até o André Lara Rezende, que é um dos economistas da transição, defende o MMT, né, que a teoria monetária, que investimento não gera inflação e tudo mais. Não estou aqui nem falando que ela está errada, estou falando que o que a gente viu na pandemia, claro, onde realmente teve uma repressão de dinheiro gigantesca, foi que sim gera inflação. E claro, você pode discutir que na pandemia isso não foi investimento, que isso foi direto para a mão das pessoas, aqui eu não estou nem questionando se a teoria está errada, embora eu veja poucos sinais que ela de fato tem uma aplicação real, mas tem gente que acha que tem e que talvez possa trazer dados para isso, tá? Embora eu realmente sou um pouco cético com relação a isso, a questão aqui na minha posição, até porque, como eu já disse, eu não sou economista e não vou dar verdade sobre isso. Eu só acho que o que se procura no mercado e aqui, né, eu não estou preocupado, na verdade, tanto com o que o mercado pensa, mas nas variações, né, porque quando eu digo que pensa, porque fica assim umas coisas na mídia, e que, aliás, é muito curioso, né, até fazer um comentário breve sobre isso. Porque ficou uma coisa de, não, o mercado é bolsonarista, sei lá o que. Cara, o Bolsonaro, menos de 2 anos atrás, quando tava furando o teto, aliás, de uma forma talvez até, colocou alguns gatilhos, aliás, ficou conhecido como a PEC dos gatilhos, falou ali que o mercado era muito nervosinho e era antipatriótico. Então, assim, é normal as pessoas querem culpar o mercado, que na verdade não é um ser. São muitas pessoas, né? Claro, não são todos brasileiros assim, mas é uma quantidade elevada de pessoas, muitas, aliás, fora do Brasil, as que muitas vezes têm mais capital mesmo, que estão fazendo conta. Puta, vale a pena emprestar dinheiro para esse governo para receber X? Puta, eles podem não me pagar, pode dar calote, então eu não vou emprestar. Nisso os juros aumentam, tem menos dinheiro. E preço das ações é a mesma coisa. Quanto essa empresa vai lucrar sobre isso? E a ação cai e sobe. E, claro, é importante você definir algum grau de investimento que eventualmente tenha a ver com o nível de dívida pública do país, com o nível de segurança, com o nível de políticas, né? E isso tudo é interbeviável e bastante complexo. É só para não centralizar isso numa pessoa, é a favor ou contra algo, porque não tem muito a ver. E também não vejo algo como contra o social, porque na verdade é o que eu sempre digo, né? Por mais que queira pegar o cara mais rico do mundo, seja, pode chamar de Elon Musk, Jeff Bezos, sei lá, Warren Buffett,
Na verdade, boa parte dos produtos que pessoas que têm mais dinheiro, e aqui a gente tem que também discutir tributação dessas formas de acúmulo de capital e tributação de dividendos, em especial no Brasil, né? Mas quanto mais população tiver dinheiro para poder gastar, em teoria esse cara pode vender mais. Então, claro que pode ter uma outra pessoa, sei lá, com dinheiro extremamente mesquinha, que não queira uma ascendência, mas de forma geral, o empresário, o cara até que atua no mercado, ele estaria deixando dinheiro na mesa se ele tivesse esse tipo de atitude, né? Então eu particularmente não consigo nem enxergar porque isso existiria de forma deliberada, maldosa. O que pode ter é que ele quer preservar benefícios, isso tem, e na verdade, o que inclusive a esquerda brasileira sempre apontou, embora você também tenha tido alguns apontamentos nesse sentido agora na última eleição do outro lado, que são os rentistas, né? Ou seja, para quem também interessa que os juros continuem altíssimo, e os juros continuam altíssimos porque ninguém quer dar dinheiro para o Brasil, é quem que eu deixo o dinheiro sem risco nenhum, né? Que deixa lá nos juros. E quem deixa dinheiro nos juros no real é quem já tem dinheiro. Ou seja, você impossibilita que outra pessoa tenha uma ascensão social, seja através de um empréstimo, através de um programa de distribuição de renda, seja através de um novo emprego. Porque o dinheiro dela tem que valer. Em regra, quando o juros está muito alto, claro que isso também, algumas pessoas vão querer discutir que não é bem isso, mas é porque a inflação está alta. Então, se a gente conseguir calibrar essas duas coisas, expectativa de dívida, tudo melhora. E a gente tem que manter esses programas sociais dentro disso. Esse é o ponto. A PEC gerou muito ruído porque ela previa mais investimento estatal. Né? E, novamente, eu também não acho isso por si só longe de ser um problema. A questão é saber quanto isso pode impactar a inflação e no quê, né? Porque é um investimento, na verdade, e é muito difícil se definir um investimento. Eu provavelmente não teria capacidade para isso. Estou aqui falando num podcast. Mas para ter uma solução mágica para isso. Mas você precisa deixar mais claras as diretrizes disso, né? Isso ficou um pouco solto, aí fica a história, isso assusta o mercado, mas eu acho que isso sempre é meio relativo. Eu também acho, e aí uma leitura um pouco política, né? Enfim, que como toda negociação na vida, seja política, seja na vida pessoal, seja no relacionamento, seja no seu trabalho, muitas vezes as pessoas também sentem as outras, né? Então o que existiu também foi um certo teste, até. E teste não no sentido, eu quero falar uma coisa ruim ou boa, tipo, eu tenho esse plano, até onde isso dá para passar nesse congresso, no outro que vai assumir daqui a alguns meses, e estão se chegando a acordos ali, tanto que o que tem saído agora já seria ali, né, um valor fora do teto menor do que se falava inicialmente, e com uma mudança para uma estrutura ali que muitos economistas, inclusive não necessariamente alinhados com o atual governo, defendem também, que seria, né, fazer uma questão de dívida bruta, o superávit primário, ou seja, é ter outra âncora fiscal. E aparentemente você pode até entrar direto no texto da PEC. E aí cabe mencionar os economistas do grupo de transição, né, que você tem ali o Nelson Barbosa, que é ex-ministro da Dilma, né? Mas assim, aparentemente, até onde eu sei, né, também não tenho certeza, não parecia tão próximo do Lula durante a eleição. E é um cara ali que eu diria com ideias mistas, vai embora perguntar, digamos, porque as pessoas chamam de mercado, porque quando você fala, muita gente não vai gostar das ideias dele, mas, por exemplo, ele é um cara que não criticou o marco do saneamento, então, assim, é uma figura complexa, mas, assim, que eu acho que, na verdade, foi colocada por justamente ter uma visão um pouco diferente para algumas coisas dos outros. Aí tem o Guilherme Mello, que é um cara que estava, até onde se sabe, estava mais próximo da campanha, o economista da Unicamp, com uma linha ali mais do PT, que andou dando algumas entrevistas até pro Valor, para alguns jornais na época, no começo da campanha. Não falou tanto em qual seria a nova âncora fiscal, mas falava assim sobre a necessidade de tirar o teto de gasto e fazer uma nova âncora, que é parte do que está acontecendo agora. Você tem o André Lara, né, que o pessoal fica chamando de pai do real, ele, o Parça Arida, mas assim, até uma piada que eu vi esses dias, né, o real é o filho com mais pais do mundo, né, porque tem muitos pais do real. Mas o André Lara era economista mais tucano ali, né? Trabalhou nos governos da FHC, mais ortodoxo. Mas nos últimos tempos, como eu disse, ele apoia a teoria do MMT, ele acha que cortar juros, na verdade, cortar juros diminui a inflação, que é uma teoria um pouco complexa também de se demonstrar na prática. Então, como eu já disse, eu não estou aqui falando o que é verdade e o que é mentira, nem que eu tenha certezas, mas são teorias um pouco mais complicadas. Então, assim, dessa forma, ele não é mais, entre aspas, teve as posições que tinha. E o Parça Arida é um cara mais próximo do Alckmin, enfim, talvez um tucano mais tradicionalista, apesar do Alckmin ter trocado de partido. Por que eu falei tudo isso? Que, na verdade, independente das pessoas gostarem ou não desses 4 economistas, tem algum nível de diversidade ali, embora, claro, se você perguntar, entre aspas, pro mercado, tipo, as pessoas provavelmente vão gostar do Parça Arida e talvez não vão gostar mais tanto dos outros 3. Mas eu acho que tem algum nível de diversidade, e se você pegar as pessoas que estão sendo cotadas para cargos abaixo do ministério, que se fala do Haddad como ministro, você está falando do Felipe Saito, que é um cara que trabalhou ali no IFE do Senado e
poderia ser inclusive quem está ajudando a escrever essa nova âncora fiscal. Então, assim, você parece ter nomes bastante ponderados, na verdade. E quando eu digo ponderados, não é no sentido que, porque o cara é de tal partido, ele é ponderado. É porque são pessoas que realmente na discussão pública parecem estar mais no meio termo. E tem gente, inclusive, que não vai gostar disso. Puta, tinha que ser alguém que... E aí, sim, cabem críticas, talvez, né? Do ponto de vista de quem defende muito social, para esse tipo de gente. Que, não posso gastar nada. Não, também não é assim. E o outro também quer gastar tudo, provavelmente ele vai ter um efeito inverso, gerando uma inflação danada. Então a gente tem que achar um meio termo. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu acho que sim, não vai ser um governo voltado para mercado, mas honestamente nem... os governos devem tentar fazer a economia subir. Se a economia sobe de forma geral, e claro, de forma sustentável, como eles também podem imprimir dinheiro e criar muitos problemas, se for de forma desenfreada, eu quero dizer, né? E acho que isso todo mundo defende. O próprio Lula falou o tempo inteiro da necessidade de ter resultado fiscal e que ele teve superávit primário, né, em todo no seu governo, e teve mesmo. Então, assim, a grande questão é como isso vai ser manejado, como isso pode ser feito. Mas por que eu tô falando tudo isso, na verdade? Para chegar na conclusão que eu acho que isso vai ser muito mais meu termo do que todo mundo imagina. Vai ter, sim, medidas mais expansionistas que vão ficar preocupando o mercado, assim como o governo Bolsonaro também tinha o tempo inteiro. Como eu falei, o teto foi várias vezes... furado no governo dele. Ele também falou na última semana de um reajuste do salário mínimo maior ainda do que provavelmente vai ser dado. Então, assim, isso tudo é para demonstrar que, na verdade, não é que a responsabilidade fiscal é não ter resultado social, é não gastar dinheiro com as pessoas mais necessitadas, pelo menos, ao menos do meu ponto de vista. É só ter uma base mínima. E eu acho que é isso que a gente tá chegando num consenso, e se não vai ser maravilhoso, nunca é maravilhoso para ninguém. Eu acho que a arte da política é realmente você acomodar esse interesse e sair com algo. Eu acho que pode sair com algo razoável, não vai ser o que ninguém quer, mas talvez o impacto sobre o mercado seja esse. Agora a gente tem outros problemas aqui, que são a recessão no mundo, tem outras questões, né? A própria moeda pode sofrer um pouco, embora o nosso juros seja muito alto. Então, assim, eu acho que a situação, digamos assim, eu tô falando mais para quem investe em mercado agora nesse momento. Talvez não seja, tipo, o melhor momento, mas tem muita ação muito barata, que não tem nada a ver com esses ruídos, né? Como eu disse aqui, estatais são empresas, por definição. Aí você pode falar, eu queria que privatizasse, mas o fato é, são estatais, estão associados ao governo eleito, isso seria qual fosse. Esse governo pode ter políticas diferentes que estatais. Um governo pode ter a política, como eu já falei aqui, eu quero que a estatal dê lucro pra caramba, pra eu pegar esses dividendos e colocar em alguma coisa. Seja o que for também, não sei nem se é bom colocar nessa coisa. Outro governo pode pegar a estatal, por exemplo, pegar a Petrobras e falar, eu quero que a Petrobras faça vários investimentos, porque isso dinamiza a economia de outra forma. Também é válido. A grande questão só é que tem que ter análise sobre isso complexas, mas pro acionista, porque talvez seja o que importa aqui, já que eu não vou ser um grande teórico de entrar tanto nesses méritos, é melhor sim que ele distribua dividendos, ou que ele busque crescimento. Só que eu sempre falei isso, estatal não precisa necessariamente procurar isso. Daí alguém vai argumentar, não, dela vai valer menos. Sim, vai valer menos, mas assim, eu tô querendo dizer só que o governo tem essa faculdade, então investir em estatal carrega esse risco, né? E muita gente falava, não, pode continuar a Petrobras independente do governo, porque o PL dela tá não sei quanto. Cara, se o governo resolver colocar tudo em investimento, que é uma prerrogativa dele, eu não tô falando de roubo, tô falando, quer investir mais e vai dar um mínimo de dividendo. Ele tem essa prerrogativa. Então, é só esse tipo de cuidado. A mesma coisa para o Banco do Brasil. Tem que ter isso em mente. Isso são avaliações políticas e cada governo vai fazer suas opções. Indo aqui agora para alguns resultados que impactaram mais a bolsa e foram até mais problemáticos, né? O Bradesco teve a maior queda desde 97 ou 98, o dia que soltou seu resultado. E o lucro, na verdade, veio abaixo do consenso. Acho que o consenso era 7, ele teve 5. Mas o problema foi o PPD, né? Que as provisões ali aumentaram muito, né? Muito mais do que o esperado. E cabe aí dizer, né? Que assim, tem até alguns comentários sobre bancos, alguns são estigmatizados, mas isso é um pouco verdade. Que de fato o Bradesco é um banco com uma penetração social alta. O Bradesco tá mais em todas as classes brasileiras, principalmente as classes C, D, B também, diga assim, mas o Bradesco é um banco mais inclusivo nesse sentido, apesar de nem ter tanto mais correntista, talvez em quantidade, do que um Itaú, um Banco do Brasil, mas ele dá muitos empréstimos de forma mais generalizada. Então, ele é tão termômetro da economia real, talvez melhor. Então, é preocupante isso. A gente tem muitos dados de muita gente endividada e o balanço do Bradesco mostrou isso. O do Itaú, do Santander, e até o do Banco do Brasil, que o Banco do Brasil veio com uma margem absurdamente boa, um lucro estupendo, mas também demonstraram algum nível de aceleração nos cuidados com provisões. A diferença só é que, pelo nível também de lucratividade, de margem que esses outros bancos apresentaram, por mais que sim, você tem um problema generalizado e que o Bradesco talvez seja o primeiro banco a soar o alarme disso, pelo seu tipo de cliente, pela forma que distribui crédito,
Os outros bancos talvez de fato tenham um contágio menor, e eu também não acho que o Bradesco tem um contágio generalizado que vai quebrar o Bradesco, não é isso? O Bradesco provavelmente é uma ação até barata nesse momento, se conseguir ajustar as coisas, que eu acho natural que ajuste. Mas é mais para dizer que não é que temos um problema generalizado assim, de bancos, crise bancária, não é isso. Mas a gente tem sim, né, um certo sinal amarelo com relação ao endividamento das famílias, que está muito alto e talvez continue muito alto no curto prazo. E a gente com juros muito altos, né? Por isso que eu digo, se a inflação não cair, ainda mais agora que, sendo bom ou ruim, esse é o cenário que a gente tem. A gente tem um Banco Central independente, que não necessariamente vai ter consolidação com o governo, que tem lado bom e lado ruim, como tudo na vida. Eu acho até uma medida que fazia sentido, mas tem que ver como ser na prática. A gente não tinha isso no Brasil até então. E que como qualquer órgão, sendo do governo ou não sendo do governo, pode ser capturado por interesses externos, né? Então, vale essa observação. Mas é interessante que a inflação ceda e que os juros cedam, porque daí sim, é até mais fácil a gente conseguir tocar essa dívida tanto no âmbito do governo quanto no âmbito do cidadão comum, que infelizmente está com essa dívida toda nas costas, né, nesse momento. Bom, eu acho que era mais ou menos o que eu tinha falar aqui hoje, que eu falei bastante de Brasil hoje, mencionei o Bradesco, acho que era o balanço mais problemático desses últimos que saiu. Eu volto na quinta-feira com uma nova edição comentando outros assuntos. Valeu!